Deixa eu te perguntar também. Eu tinha colocado outros vários temas, tipo exercício físico, como usar o calor e o frio e a fome em nossos benefícios, e você, pelo que eu entendi, você agrupou tudo isso embaixo de um tema maior que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é esse hormese que fala. Então, Isso, hormese. isso. Então, vamos começar essa próxima parte do papo com você explicando o que que é hormese. Beleza. Hormese é uma palavra que diz basicamente, se a gente for ver, aquilo que não me mata me fortalece, né? Então, quando você pega algum agressor e você começa a dar ele para algum indivíduo, ele vai ter uma resposta meio que bifásica, vamos dizer, né? Então, começa com uma dose baixa, isso não é sentido. Em geral, uma dose vai aumentando, a resposta do corpo começa a ser maior do que o dano que ele causa, né? E isso, em geral, é o que a gente está procurando no hormese, é o benefício que algum agressor gera para o corpo. E se você extrapola a dose de recuperação, isso começa a fazer mal e pode até matar, né? Então, um veneno, por exemplo, depende da dose. Então, alguma coisa numa dose baixa pode ser benéfico e numa dose alta pode te matar, né? Então, o que faz o veneno é a dose, né? Então, quando a gente fala de hormese, são várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente gera uma agressão para ter algum benefício. E aí, quando você começou a colocar, vamos falar de exercício físico, vamos falar do calor, vamos falar do frio, da fome, isso basicamente é hormese. A gente está fazendo uma agressão no corpo para a gente ter uma resposta positiva no final, né? Então, e quase todas elas é isso. Quando você vai malhar, você sabe que se você quer ganhar mais massa muscular, não adianta ir lá e pegar peso leve e não sentir nada. Não, você vai ter que gerar uma lesão tecidual. Então, você vai ter que malhar além um pouquinho daquilo que é confortável. Isso vai gerar um estresse no tecido, vai gerar um metabolismo anaeróbico, aumentar lactato e vai gerar uma resposta depois de aumentar e fazer mais músculo. Então, se você quer também melhorar o seu condicionamento aeróbico, a sua resistência, você vai ter que passar um pouquinho da zona de conforto para você conseguir ganhar uma capacidade melhor de conseguir ir mais longe, vamos supor, né? E aí a gente entra no exercício, tem isso, na temperatura, até a própria hipóxia, né? Então, fazer, às vezes, ficar sem respirar por um tempo, isso também gera. E aí tem a fitormese também, que eu coloquei, que eu queria falar um pouquinho, porque volta um pouco na dieta, eu vou só tocar nela, mas que é um questionamento que tem dentro do carnívoro e paleo, né? Porque quando eu falo de todos aqueles compostos de planta, a gente pode olhar que as plantas elas têm um efeito medicinal, né? Então isso é inquestionável, né? A maioria dos remédios que a gente tem hoje eles derivam de plantas, então tem um monte de molécula lá que ela vai ter um efeito no corpo que ela pode ser desejada em algum momento, principalmente quando eu preciso de algum remédio. E aí a gente tem essas defesas de planta, por exemplo, cúrcuma, resveratrol, que são algumas coisas que tem algum efeito irritativo, né, que é um agressor, que é alguma coisa molécula de defesa, só que numa dose baixa, elas parecem gerar uma resposta antioxidante. Então, glutationa é um grande antioxidante que a gente produz. Quando a gente usa alguma dessas coisas de planta, aumenta a glutationa. A pergunta que fica, e que quase todo mundo da parte mais carnívora defende, é que a gente precisa de hormese sim, mas a gente não precisa de fitohormese, que é essa hormese desses compostos de planta. Então a gente não precisa ficar se expondo a um monte de irritante ou de veneno, vamos dizer, de planta em dose baixa, buscando o efeito antioxidante dele. Que para a planta basta a gente tirar isso, que é um agressor, e a gente não precisa dessa irritação e a gente pode buscar hormese de outras formas, com exercício físico, com exposição ao frio, com exposição ao calor, com até hipóxia, com esse tipo de coisa. Então a gente não precisaria se expor a essa hormese de planta, de toxinas em doses baixas. É uma coisa que não é todo mundo que concorda, né? Pode ter um pouquinho delas que pode ser benéfico, e aí eu acho que entra para essa parte das plantas uma coisa muito pessoal. Tem gente que é mais sensível e
sei lá, come alguma coisinha de tubérculo, de semente e vai ativar um monte de doença imunológica. Uma pessoa que é muito famosa na comunidade é o Jordan Peterson, que ele é meio carnívoro, né? E a filha dele, que é a Micaela Peterson, que começou a fazer dieta carnívora porque ela tinha um monte de doença autoimune e ela viu que quando ela tirou tudo e começou a comer só carne, ela entrou em remissão e não tinha mais nada inflamatório. Só que, por outro lado, quando ela colocava qualquer coisa na dieta, ela comia um pouquinho de soja, um milho, não sei o quê, voltava um monte de doença inflamatória. Então, é uma pessoa super sensível, né? Que para ela não vale a pena se expor a nada desse tipo de agressor. Tem outras pessoas que toleram bem e não têm resposta em relação a isso. Mas acho que foi só uma introduçãozinha para a gente entender o que é esse termo aí de hormese, e isso é importante. É assim que a gente se expõe e a gente cresce, né? E isso tem essa resiliência do nosso corpo de a gente aguentar a agressão e ficar mais forte. Perfeito. Pô, é um conceito legal que é um pouco, sei lá, me lembra muito o que o Taleb chama de antifragilidade, no fundo, né? Que é uma Sim. coisa que melhora com o impacto. E no fundo você descreveu o processo de musculação que o próprio Taleb cita no livro dele. É, eu, É, sim, tem a ver com o que ele fala como antifrágil, é um pouco de hormese também. pô, perfeito. Eu não conhecia o termo, mas já sou um praticante empiricamente de vários desses processos que a gente